Topo Imobiliário. Oferecimento Mota Machado. Igual a você, diferente. Boa tarde, eu sou Michele Holanda. Estamos aqui no nosso Topo Imobiliário, como todas as segundas-feiras, às 13 horas, trazendo todo o trade do nosso mercado imobiliário cearense. E hoje a gente vai falar de tendências do design em Fortaleza e trouxemos aqui Bia Salles, ela que é arquiteta especializada em projetos corporativos, comerciais e residenciais de alto padrão. Seja bem-vinda, Bia. Obrigada, Michele. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre arquitetura, que é a minha grande paixão. Maravilha. Fala um pouquinho, Bia, da tua história, da tua carreira como arquiteta, de onde é que surgiu esse desejo, há quanto tempo você está no mercado. Vamos conhecer um pouquinho de você. Faz 24 anos que eu me formei em arquitetura e eu digo que eu não escolhi a arquitetura, que é a arquitetura que me escolheu. Porque desde criança eu tenho muitas habilidades manuais de desenho e aí automaticamente eu escolhi essa profissão e faz 24 anos que eu tenho um escritório e que realizo sonhos, né? Eu costumo dizer que a gente que faz projeto, a gente está sempre realizando os sonhos dos clientes. Maravilha. Quais foram, ao longo dessa carreira tão vencedora e tão arrojada sua, quais foram assim, as principais mudanças de comportamento que você percebeu ao longo dessa sua jornada aí de 24 anos? Quando eu me formei, a arquitetura era bem diferente do que é hoje, né? Tanto a acessibilidade, as pessoas que tinham acesso a esse tipo de serviço, como a forma que a gente apresentava os projetos, né? Quando eu me formei, a gente desenhava à mão, Sim. Era tudo feito em papel. Fez curso com Enéas Botelho também? Com certeza. Fiz curso com o Enéas bem antes de prestar o vestibular. Eu já tinha feito o curso do Enéas. Eu fiz 1 ano de curso com ele, maravilhoso. Maravilhoso. Tão engraçado, semana passada eu me encontrei com o filho dele, Olha. engenheiro, né? E essas coincidências são maravilhosas, porque esses professores, realmente, eles deixam uma história com a gente, né? Eram mestres, né? De fato. Eu fui muito para casa dele fazer os desenhos e ali eu já sabia que queria arquitetura, né? O teste de aptidão era uma fase do vestibular que para mim era muito tranquilo, porque realmente eu gostava muito já de desenhar. E a arquitetura mudou muito, né? A história da tecnologia, né, das redes sociais. Até a mudança comportamental, né? Hoje se fala muito de geração Z, X, Y. Então, até a mudança mesmo de gerações, e como você bem falou, a tecnologia tendo essa velocidade de uma geração para outra, parece que muda completamente até a forma de morar, né? Muda tudo. E os lançamentos imobiliários também refletem isso, né? Ao longo do tempo, a gente tem que se acomodar a essas novas tendências, né? Apartamentos pequenos, né? Compactos, a história do compartilhamento, as novas gerações já trabalham muito, né? Com a história do compartilhamento, eles querem essa versatilidade de imóveis, então muda muito, né? E eu acho isso muito bacana, porque eu gosto muito de sair da zona de conforto. Excelente. E essas mudanças imobiliárias que tem no mercado, a gente acaba tendo que se adequar, né? Então, cada geração com as suas demandas. Sim. E a gente, como arquiteto, tem que olhar para esse cliente de uma forma muito particular e sempre estar fazendo projeto para as pessoas. Eu costumo dizer que a minha arquitetura é sempre voltada muito para o humano. E eu acho que as pessoas é que fazem a diferença quando a gente vai criar um projeto. Maravilha. Essa linha também de trabalho que você pontuou bem aqui, que é o corporativo, conta aí essas peculiaridades. Existe hoje, porque a gente sabe que no corporativo você tem vários tipos de necessidades, né? Desde a hospitalar, a educacional, ao escritório de advogado. Então, cada um tem uma peculiaridade, tem um formato de utilização. E sei que você trabalha muito com corporativo. Fala pra gente um pouquinho como é esse desafio de trabalhar com corporativo, tendo essa roupagem diferente para cada um. Eu sei que no residencial também tem, mas você no residencial é mais aquele programa, quarto, cozinha, sala, né? E no corporativo não. Aí, conta um pouquinho pra gente como é trabalhar com corporativo na arquitetura. O projeto corporativo,
ele realmente exige mais do profissional. Eu costumo dizer que quando o cliente chega no escritório, a gente faz um levantamento de dados bem real, a gente faz um programa de necessidade e é com base nessa necessidade do cliente, seja que tipo de empresa for, a gente desenvolve o projeto. Então, por exemplo, se chega um projeto educacional, a gente entende de toda a metodologia da escola, a gente aprofunda bem, né? É uma fase importante de levantamento de dados para que a gente possa criar uma arquitetura adaptada para esse cliente. E assim a gente vai percorrendo toda a demanda corporativa. Clínicas odontológicas, clínicas médicas, escritório de advocacia, empresas, né? A gente vê pós-pandêmico muita história das empresas voltando com muita força para os edifícios comerciais. Sim. Então, a gente acaba fazendo um levantamento de dados muito aprofundado para que a gente consiga entender o que é o cliente, o que é que ele quer, né, dentro da área que ele atua e elaborar um projeto muito bem detalhado para a necessidade desse cliente. Então, funciona mais ou menos desse jeito. É claro que a área corporativa, ela sempre a gente tem um olhar mais aprofundado, exige mais estudo, Sim. né? Porque o residencial, como você disse, ele praticamente tem um formato pronto. A gente vai mudando poucas coisas de acordo... mais design, né, do que realmente E a estrutura familiar sim, também, né? Sim. Depende muito de como é essa estrutura familiar, que Sim. também é muito diverso hoje, Sim, né? sim. Então, no residencial também tem seus desafios. Mas a história do corporativo, realmente o profissional de arquitetura, ele tem que olhar com um pouco mais de cuidado e, às vezes, entrar um pouco mais nessa estrutura da empresa para poder desenvolver um projeto mais específico. Quando você entrou aí falando sobre o educacional, me veio muito à cabeça as escolas mesmo, né, tradicionais, porque você tem ali um maternalzinho, às vezes tem creche dentro da escola com bebês, né, e aí você vem ali subindo todas as séries e cada uma tem a sua demanda e cada uma tem a sua peculiaridade. Então, realmente, é como você falou, tem que fazer aí uma pesquisa de campo, muitas vezes, né, e com os profissionais que vão lá atuar na área, os espaços. Hoje, qual é a maior demanda de corporativo que vocês estão tendo no escritório? A gente tem muita a história do educacional. A gente acabou se especializando dentro do escritório nessa área. É uma área muito bacana. E é como você disse, cada idade ela tem sua necessidade. Então, a escola acaba abrangendo muitas fases, né, que vai desde essa primeira infância, quando a criança Sim. vai a primeira vez para a escola, até quando ela termina, né, toda a etapa do ensino médio, né? Para entrar na universidade. Então, a escola hoje, a gente tem vários projetos e a gente é bem específico. Mas a gente também atua muito nas empresas, consultórios odontológicos. Eu tenho um vasto número de clientes nessa área, tanto de consultório como de clínica. Que também tem uma peculiaridade, principalmente por causa das instalações, né? Assim, eu sei que hoje a tecnologia ajudou muito naquela parte das cadeiras, que tem aquela parte de água, esgoto e tal, mas ainda é um desafio, principalmente para prédios que não são projetados com esse fim, não é isso? A grande maioria das escolas, é engraçado que elas iniciam de uma forma muito familiar. Geralmente é um educador ou uma educadora que começa, e aí já existem outras gerações que vão, né, acompanhando essa primeira coordenadora, vamos dizer assim, essa primeira diretora. Então, a grande maioria das escolas, elas iniciam de uma forma muito precária. E aí, ao longo do desenvolvimento dessa escola, eles sentem a necessidade de ter um olhar mais específico da arquitetura, né? E a gente entra também sabendo a importância de criar um espaço físico que interfere no aprendizado das crianças. Sim. Então, é mais ou menos desse jeito. Eu já cheguei em algumas escolas, Michele, de ter que cortar o pé da cadeira. Porque a cadeira não era adaptada para a idade. Sim. E a criança não encostava os pés no chão, que isso não é legal para o sim, aprendizado. sim. Então, assim, tem várias coisas dentro de um projeto de escola bem específico. A história do barulho, né? A escola é um espaço sempre muito barulhento. Sim. Então, a gente tem que usar de toda uma metodologia de elementos acústicos que diminuam e que dê conforto para essas crianças. Geralmente, as salas dos menores são salas abertas,
abertas, né? Exatamente por conta da contaminação, gripes, Sim. né? Como é o primeiro contato, essas salas são abertas. Então, a história da acústica dentro das salas é um ponto importante que a gente, arquiteto, entra para dar suporte. Então, assim, é olhando com muito cuidado para todas essas fases e adaptando a arquitetura a esse sistema educacional. Sim. E assim eu consigo levar esse princípio para tudo. Sim. Se eu for para uma clínica odontológica, também é do mesmo jeito, altamente específico, né, com muitos equipamentos que são um olhar específico também, tem esterilização, tem todo um descarte de material. Então, também é um projeto que a gente precisa ter muita atenção e um olhar bastante apurado de como é que a gente faz essa arquitetura se adaptar a essa necessidade do cliente da melhor forma possível, né, para trazer conforto. Então, por exemplo, eu já tive consultórios odontológicos onde o dentista, depois que a gente passa por todo o processo do projeto, aí ele diz assim: Bia, tem paciente que chega aqui hoje e dorme na cadeira. Eu nunca consegui essa façanha, não. Dormir no consultório do dentista, Mas você cria um ambiente muito propício para que ele relaxe, né? E a grande maioria das clínicas não são assim. Então, a gente cria um sistema de som. E até a iluminação também. Iluminação. Hoje em dia existem cadeiras odontológicas que fazem massagem no paciente. Então, a tecnologia, nesse momento, também atua, né? Entra de uma forma muito específica para que você associe a arquitetura ao sucesso desse profissional. Excelente. Hoje, Bia, o que é que você indica a pessoa que está ali começando do zero, recebendo? A gente tem muita gente, que bom que a arquitetura hoje está acessível, principalmente a arquitetura de interiores, está acessível para a grande parte da população, né? Então, hoje você tem, porque só serve para, antigamente, só uma pessoa com condição financeira muito alta que tinha acesso hoje, antes, a projeto arquitetônico. E hoje não, hoje a gente vê mais essa acessibilidade para todos, né? Até porque a gente tem muitos projetos de apartamentos, casas, na região metropolitana, que são os projetos Minha Casa Minha Vida, SBPE, que são menores. E aquele apartamento menor, ele precisa de um projeto de arquitetura, porque para caber tudo, né? Então, como é que você vê hoje esse público e qual é a dica que você dá para aquela pessoa que quer, poxa, vou receber meu apartamento no final do ano e eu quero mobiliar, por onde eu começo? Michele, é muito interessante isso, porque realmente a arquitetura se tornou muito mais acessível. As pessoas hoje percebem a diferença quando entram num ambiente projetado, né? E isso faz toda a diferença. Quanto menor, mas o projeto tem que ser extremamente bem detalhado para caber tudo. Sim. E eu costumo dizer que vira uma casinha de boneca, né? Aquele apartamento que você entra e que você realmente percebe que tem um olhar de um profissional específico para aquilo. Eu acho que o mais importante hoje é você fazer com que essa arquitetura chegue no maior número de pessoas, né? Porque transforma, né? Você imagina você mudar o lar. Você imagina quando eu recebo um casal que está esperando um bebê, né? Que é o primeiro momento dessa família com essa criança, que é nesse espaço que tudo vai acontecer. Então, assim, é muita responsabilidade e eu acho um trabalho que realmente modifica a vida das pessoas. Hoje em dia, a gente tem acesso a muitas informações, né? E depois da pandemia, a gente trabalha muito com a história de faça você mesmo. Sim. Né? Colocar a mão na massa e poder fazer com que essa arquitetura também esteja nesse público que às vezes não tem tanto poder aquisitivo. E a arquitetura eu acho que consegue, né? Você buscando informações, você consegue em algumas lojas específicas fazer a sua casa com a sua cara, né? Então tem algumas coisas que são fáceis de fazer e que você pode mudar com uma certa frequência. Eu vou lhe dar um exemplo, o uso de cores. Sim. Dentro dos apartamentos e até nas empresas também. É muito legal, porque a cor interfere em cada ambiente. É uma coisa que é rápido de se mudar, né? Simples de se mudar, custa pouco, mas que faz toda a diferença. Então, assim, tem algumas... E rende bem, pode você mesmo fazer, né? E você pega pode lá fazer. a latinha de tinta, o verniz e tal,
e vai você mesmo ali no final de semana lixando e pintando que dá certo. E é muito legal porque as próprias empresas, elas também já evoluíram para atingir esse público. Então, por exemplo, hoje a gente tem uns testes, né? Porque a variedade de cor é muito grande. E aí você pode comprar uns testes rápido e fazer esse teste nas paredes, né? E é uma coisa muito legal de você colocar a mão na massa mesmo. E acabar acessando e provando, né? Do que é arquitetura dentro do seu ambiente. Então, existem hoje muitas possibilidades. A gente tem algumas lojas que você já adquire alguns produtos que são fáceis de montar, né? E você consegue ir adaptando essa prática, fazendo você mesmo na sua casa. Muito legal. Falando um pouquinho de tecnologia, vindo agora para o outro lado, para o público alto padrão, que é que você tem um trabalho mais forte, em relação a tendências vinculadas à tecnologia, à inteligência artificial, à parte de automação dentro dos imóveis. O que é que você tem visto e que tem habilidade? Porque às vezes a pessoa pensa, eu quero botar tudo que tem ali de automação, mas não usa 10%. O que é de fato que hoje vale a pena, poxa, coloca isso aqui na tua casa, né, porque vai estar conectado, você vai estar utilizando de fato, né, e não só dizendo que tem. A história da automação, principalmente, né, iluminação, controle de equipamentos, né, de eletrônicos, essa história, ela funciona bem e lhe traz um conforto, né, porque você consegue, inclusive assim, saiu de casa, será que eu desliguei meu ar-condicionado? E você ter o acesso, né, mesmo de longe. Então, essa parte de automação, ela é muito bacana, mas isso se estende para tudo, Michele. Se você imaginar que eu consigo colocar, por exemplo, uma bancada na sua cozinha, que ela é antibactéria e que você consegue, por indução, carregar o seu celular, essa tecnologia, ela vem de uma forma... Essa daí eu já gostei, porque eu adoro cozinhar, aí eu deixo lá na bancada do celular carregando e tchau. Esse tipo de coisa já existe, né? Então, para isso... Tem tudo, tem a bancada, né? Tem o controle de Alexia, tem você ligar alguns aparelhos e desligar. Então, a automação hoje na arquitetura, ela é bem variada e ela traz esse conforto, né? Funciona. Muito realmente. Legal. Eu fui essa semana para um evento da Mota Machado, um treinamento, na verdade, de um produto que é o Flora, que fica no Cocó. E lá, o engenheiro, não vou lembrar o nome dele agora, mas está convidado falar com o pessoal da Mota para vir aqui para ser entrevistado também. Ele falou de um modelo, um sistema de sprinkler dentro dos apartamentos, porque hoje a gente viu aí, infelizmente, alguns casos, né, de apartamentos que dão curto-circuito, às vezes num ventilador, às vezes numa tomada com celular, enfim, ninguém sabe de onde vem. A gente tem que estar preparado, né? E aí ele mostrou esse sistema de um detector de fumaça, uma tecnologia fantástica, né? E existe também essa tecnologia que ela vem para proteção, né? Isso as pessoas às vezes deixam para depois, mas às vezes é mais importante do que a parte de tecnologia, automação, você ter a sua casa protegida. O que é que você viu aí de tecnologia bacana que vai trazer esse conforto, esse descanso, né? Essa não preocupação com algum sinistro que possa acontecer? A tecnologia, ela vem do conforto de você carregar o seu celular numa bancada ao sistema de segurança. Então, assim, a gente estuda muito, a engenharia evolui muito para poder sempre oferecer um produto. O mais importante dentro da engenharia é a segurança. Em tudo. Eu costumo dizer que a engenharia é uma mãe. Ela sempre trabalha para trazer essa segurança em relação a todos os elementos. E eu acho uma coisa importante também, a gente até esclarecer, quem escuta nesse momento a gente, é a história da gente fazer a manutenção. Sim, né? Importantíssimo. Importantíssimo. E a gente tem uma cultura, Michele, onde a gente não gosta de fazer a manutenção, principalmente nas nossas edificações. Só tranca a porta depois que o ladrão entra, né? Infelizmente, a gente precisa manter esses imóveis, né? E a gente já consegue adaptar novas tecnologias a edifícios antigos. Porque Fortaleza, como é muito nova, a gente ainda não se preparou para essa fase
de a gente ter que manter os edifícios antigos. A gente não vai conseguir derrubar tudo para construir tudo de novo. Então, a gente vai chegar nessa fase de aprender a fazer as manutenções. Sim. E muitas vezes essas manutenções, elas já vêm com essa hoje, tecnologia. se você pegar países antigos, né, muito antigos, você vê isso na maior naturalidade do mundo. Se você for para algum país da Europa, se você olhar, são muitos prédios antigos, né? E todos ali passando por manutenções ao longo de décadas, né? E décadas. E você, por exemplo, sistema de elevadores consegue modernizar, sistema de geradores, a história dos incêndios, né? Então, toda essa tecnologia, diante de um prédio antigo, ela pode ser adaptada, né? Ela é feita para isso. Porque a arquitetura, ela percorre o tempo, né? Ela não é uma coisa rápida. Você constrói um prédio que pode durar 100 anos, 200 anos. E a gente até viu há um tempinho atrás, eu sei que a gente não está ainda nesse momento, né? Poucos prédios estão fazendo retrofit, alguns fazendo ajuste de fachada, mas a gente teve uma leva aí, uns 5, 10 anos atrás, das entradas, né? Das portarias dos prédios todos, que era a maioria térreo, e aí fizeram os acessos elevados, e isso a arquitetura influenciou muito, porque não podia ser um projeto que gritasse muito com a arquitetura do prédio. Muitas vezes os condôminos não queriam contratar o mesmo escritório de arquitetura, porque é um escritório, né, mais renomado, enfim, trabalha só com vertical, com incorporadores, e aí acabava que trazendo outros arquitetos, mas que tinha que ter aquele match, né, aquela sintonia com o projeto existente. E é engraçado você falando da história das guaritas, que vem como uma evolução. Hoje a gente vê os rooftops. Sim, né? sim. Existem muitos prédios que tem essa última laje com uma vista sensacional. E aí eles vêm criando esse a mais, Sim. né? Muito interessante. A gente tem edificações perto do mar, mas às vezes a gente não consegue ver. E eles vêm com essa história do rooftop. Os retrofits já são, né, uma forma de você modernizar essas edificações. E a arquitetura, ela é muito versátil. Ela vem trazendo essas possibilidades para manter esses prédios um pouco mais antigos com essa nova cara. Sim. Né? E é engraçado que a gente consegue, tem algumas fachadas de prédio que você transforma ele todo, Inteiro, você encapa ele todo. E ele fica outra edificação. E eu acho que isso, ao longo do tempo, a cidade de Fortaleza vai passar por isso. E isso é muito legal, porque você vê que o velho tem seu valor. E aí a gente consegue modernizar e trazer valorização para esse patrimônio. Sim. Que já tem uma idade. Né? E a maioria desses prédios tem localizações incríveis, né? Porque a cidade antes era praticamente Aldeota Meireles, ali Dionísio Torres, né? E Joaquim Távora. Então você tinha só ali a verticalização. Dali para trás são bairros novos, né? Então edificações mais novas. Então você vai ter tem hoje localizações incríveis, e aonde esses prédios estão começando aí a pedir aí um botox, né? Pedir um retrofit, pedir uma recachutada para ficar novos de novo, não é isso? E é muito engraçado que essas edificações antigas, eu não sei se eu sou arquiteta e adoro essa coisa um pouco mais velha, são apartamentos que têm uma área interna sensacional. Incrível. E aí, muitas vezes, por exemplo, uma pessoa compra um apartamento desse num valor imobiliário menor, né? Porque o prédio ele já tem sua idade. E mesmo você fazendo uma reforma geral, né? Você ainda não gasta o que gastaria para comprar um apartamento novo. Isso que você falou aí, na verdade é uma tendência, não, já é uma realidade, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Você tem os chamados house flipping, que é justamente você pegar aqueles imóveis, isso os investidores estão assim, ganhando muito dinheiro. Eles pegam um imóvel super bem localizado, mas que está desvalorizado em relação ao preço dele, né? Porque internamente está sem manutenção, ou já é um prédio que está ali no espólio, ou estava para aluguel, a família já não está mais ali, né? São apartamentos super confortáveis, 160, 180 metros, Meireles, Aldeota, e que se ele tivesse todo internamente, né? Todo retrofitado, né, atualizado, ele teria um valor de venda muito maior. Então, isso é uma tendência que é realidade hoje em São Paulo, Rio de Janeiro. Está chegando aqui em Fortaleza, tem alguns exemplos disso. Eu fiz um teste com isso há uns 2 meses atrás na minha imobiliária, e a gente fez a reforma junto com o escritório, e em 40 dias a gente vendeu um imóvel que estava parado há 2 anos.
né? Então, eu acho que isso aí também é um novo olhar para os arquitetos, né? Não só olhar para os empreendimentos que estão sendo entregues, mas olhar para os prédios mais antigos, super bem localizados, que tem um valor de mercado bacana, que isso aí é um grande negócio. E a outra coisa, Michele, muito bacana com o que você está dizendo, é a gente não precisa derrubar esse prédio. Isso. A gente pode trazer toda essa modernização e o mais bacana, você manter a história da cidade. Porque quando você vê essa edificação, por exemplo, um prédio de 4 andares, que tem um apartamento por andar, ele tem uma época, ele tem uma história. Sim. E isso é muito bacana de você, através da arquitetura, mostrar a história da sua cidade. Sim. Né? Então, Sim. a gente é muito defensor dessa história da preservação, de você manter... Tem a memória, né, da cidade. Aí você imagina que é uma avenida como a Santos Dumont, se ela tivesse sido toda preservada com as casas de uma certa época, e você pode construir, e é legal fazer essa combinação, Sim. né? A gente vê muito isso. São épocas, né? Você tem ali datado várias fases da cidade. E você vê muito isso fora do país, Sim. né? Quando você tem uma edificação mais antiga e a nova, ela chega respeitando essa edificação antiga. Você sabe que é moderno, mas elas conversam. E eu acho isso muito legal, né? Essas gerações de edifícios conseguirem conviver sem você precisar estar derrubando tudo e construindo arranha-céus. Porque aí você mostra a história da sua cidade. Sim, com certeza. Acho super válido. Que ótimo que você falou aí. Fechou aqui com chave de ouro essa nossa conversa. Bia, foi um prazer recebê-la aqui no Topo Imobiliário. Fica o convite para você voltar outras vezes, trazer novas pautas aí pra gente, para falar de arquitetura, que é sempre um tema muito bacana. O microfone é seu para você fazer aí as considerações finais, deixar seus contatos, enfim, para se despedir aqui da gente. Michele, não me convide não, que eu venho. Venha Eu mesmo. adoro falar de arquitetura. Eu acho que quanto mais a arquitetura for acessível, eu acho que Fortaleza ganha, né? Eu acho que a gente tem que mudar um pouco a mentalidade das pessoas, principalmente nesse aspecto histórico, né? Eu costumo dizer que a minha arquitetura é muito voltada para as pessoas. Eu gosto do humano e eu acho que você tem que olhar para as pessoas para poder fazer uma boa arquitetura. E é isso que eu acredito. Sim. Então, meu Instagram é Bia Salles Arquitetura, Bia com 2 Is. E lá a gente conversa sobre muita coisa relacionada à arquitetura. Legal. Muito obrigada, Bia. Vamos para o nosso intervalinho comercial e voltamos já com o Topo Imobiliário. Topo Imobiliário. Oferecimento.